Caleidoscópio está no ar e o tema de hoje, nasci na época errada. Moçada, tem gente que queria usar aqueles trajes da época lá do bisavô, sabe? Ou então que ama tudo que é antigo. Tem aquele que o ofício quase já sumiu do comércio, mas mantém o amor pelo que faz, né? É nostalgia pura aqui hoje. Se colecionar ideias antigas é a sua praia, o programa de hoje está para você. Então participe, comente pelo Twitter, Facebook ou telefone. Chega mais! Ô Jaqueline, falamos, né, sobre essas questões de gosto, principalmente. Quem gosta muito, André tá aqui e não nos deixa mentir, né? Isso. Dessas coisas todas de coleção. Agora tem gente que acaba adotando um pouco essa história de ser, por querer ser diferente, né? Aquele aspecto contestador, já que a família não é assim, eu vou ser assim. De onde que vem isso, assim? Como identificar isso? Isso vem de uma questão bem antiga, que são nossos atos rebeldes, né? E todo adolescente, a criança, a gente tem uma característica que chega uma hora que a gente precisa ter um ato de rebeldia. E ele pode sair de várias formas. Pode sair dessa forma, ser diferente, contestador, ser totalmente diferente do meu pai, por exemplo. Mas isso é uma forma de identificação também. Eu estou identificada, só que de uma forma cruzada, ao contrário. Então, para eu ser completamente diferente dele, ele ainda continua sendo a minha referência. Mas tem essa questão contestadora, sim. E tem também essa questão da relação, né, daquele processo de formação cultural. A partir dessas referências do passado, a pessoa vai se construindo. Sim, a pessoa se reconhece, né? A identidade cultural é ela se reconhecer em algo, ou num grupo, ou num modo de viver, ou em objetos antigos. Então, quando ela se reconhece em algo que vai dar esse conforto para ela, ela vai se direcionar para aquilo. Né? Então, tem muito de dizer da identidade cultural mesmo. E com relação assim, aos aspectos externos, né? Que tipo de influência que eles trazem diretamente? Falamos dessa relação em casa, que temos o exemplo da Bárbara, que pegou um pouco, né, da avó, do pai. Agora, quando não se tem isso em casa, essas referências são externas, né? O que contribui para que eu tenha, né, essa coisa toda saudosista? Hoje a questão da mídia, né? A gente tem acesso a tudo, né? A internet nos dá acesso a tudo, então coisas que eu gostaria de conhecer, que antigamente eram muito difíceis de eu conhecer, né? Se eu quisesse receber alguma coisa de alguém, eu tinha que escrever uma carta. Se eu escrevesse a carta para a Europa, por exemplo, ali ia demorar meses para voltar, né? Então, hoje não, eu entro no computador, eu tenho todas essas referências, eu sei o que os Beatles fizeram, eu sei o que o Elvis Presley fez. Então, essa referência também ajuda a achar esse lugar de, às vezes, eu me sentir fora do mundo, eu não estou localizada. Então, eu faço pesquisa até que eu acho alguma coisa que me encaixe. Né? Agora, um pouco na contramão disso tudo, né, desse universo, tá ali o André com a videolocadora, André. É bem frequentada ainda? Olha, caiu bastante, né? Caiu bastante. É um mercado que hoje está em crise, acho que praticamente está virando raridade, né? E eu ainda continuo com a raridade lá na minha cidade. Assim, como se diz, quem aluga filme hoje é quem gosta. É quem gosta de ter aquele ambiente numa videolocadora, de você chegar e alugar o filme, você conversar sobre o filme. Inclusive, eu tenho um caderno lá que os clientes anotam se gostou ou não do filme e o porquê para poder indicar para outros clientes. Isso também é algo bem de antigamente, né? Porque hoje em dia não tem muito isso. São os comentários, né? O WhatsApp, e agora tem um caderno lá, ó. Exatamente. Bacana, né, Ramon, a ideia também. Então, assim, como se diz, a questão da videolocadora é mesmo essa questão de socializar, né? As pessoas vão para escolher um filme, comentar sobre aquele filme, para conversar, muitas vezes vai para conversar. E na minha locadora também eu tenho alguns objetos antigos. Eu tenho um baleiro, que é baleiro mesmo, de comércio antigo de vidro, de 10 gomos, né? Sim. E com bala, doce, como era antigamente. Sabe? As pessoas chegam lá, acham interessante, as crianças acham legal aquele negócio de você rodar o baleiro, né?
E os adultos, vem aquela nostalgia. Nossa, eu lembro disso aí no comércio do seu avô, porque na verdade o meu avô ele tem um comércio também na cidade, tem um bar, é bem antigo. Ou seja, ele omitiu essa parte, né, Jaqueline? Sim. Ele não tinha comentado essa parte com a gente, tem uma relação familiar aí também, não, ó. A questão do baleiro. Disse, né? Quando a gente vai procurando, quando você começa a esmiuçar, você vai achar. Né? Porque você vai te remeter à casa da avó, né? A brincadeira de infância. Então tem alguma coisa que se a gente procurar direitinho, é como se fosse uma árvore genealógica, a gente vai achar. Na verdade, acontece muito no museu, sabe? As pessoas chegam para visitar e vê aquele determinado objeto e falam, nossa, eu não vejo isso tem muito tempo, isso tinha na casa da minha avó. Sabe, as crianças às vezes nem conhecem o que é uma máquina de escrever. Quando a criança chega e fala, que objeto é esse? Eu me sinto velho. Eu tenho 32 anos, mas eu me sinto velho. Gente, tem pouco tempo. Datilografia. Exatamente. E a mesma coisa do mimeógrafo também, né? Quando vai escolas lá, os alunos ficam assim, gente, o que é isso? Aí eu tenho que explicar o objeto. Então, assim, aquela questão de resgate mesmo da memória, de objetos que lembram a infância da pessoa, lembram os pais, os avós. Agora, Jaqueline, para a gente pensar assim, no universo um pouco maior, né? Estamos falando aqui o tempo inteiro de nostalgia, né? Saudosismo. Os termos, eles têm uma diferença, né? Quando a gente fala. Qual que é a grande diferença entre os dois termos, assim? Então, a nostalgia seria, assim, algo que eu já vivi, né? Eu tenho essa questão, eu vivi, então, há anos 80, as pessoas que compartilham muito em grupo, WhatsApp, manda, assim, propagandas da época, roupas da época, o chocolate. Aí todo mundo fala, eu lembro, nossa, que legal. Então, a nostalgia, né, te traz essa coisa que você já viveu, a saudade do vivido, né? E a outra, a gente pode sentir saudade de coisas que a gente não viveu, como eu já disse anteriormente, né? Então, tem essa diferença. Tem gente que sente que não está situado e tem gente que está situado e só tem saudade, só está nostálgico, só está sentindo falta. Sim. Só isso, mas está no seu tempo atual, vivendo as coisas que tem que viver. Legal. Ramon, no seu caso, com as cartas, você observa que as pessoas estão saudosistas ou nostálgicas mesmo? Acontece um pouco das duas coisas, assim, sabe? E eu acho que sim, as coisas podem conviver juntas. Eu acho que, por exemplo, uma TV não anula o teatro, né? O livro não anula o jornal. E as coisas podem conviver bem juntas, assim. Eu acho importante que elas convivam. Tem espaço para que tudo aconteça. Tem espaço para o museu, para o colecionador, para a alfaiataria, para as cartas e para o digital. Inclusive, eu utilizo o poder digital das redes para potencializar a minha ferramenta. Né, esse projeto. Exatamente. Então, como é que funciona, assim? Quem quiser mandar uma carta... Você é o carteiro mesmo da história, por isso a bolsa aí, né? Eu fiquei muito tempo pensando como que eu vou resgatar e incentivar essas pessoas a escreverem cartas. Então, eu criei um dispositivo onde eu seleciono algumas ruas da cidade e a ação acontece em 3 dias. No primeiro dia eu vou lá, me coloco caracterizado como carteiro antigo, pego uma bicicleta ali da década de 40, que remete também ao carteiro antigo. Que incrível. E aí eu saio distribuindo envelopes em portões de casas, vários envelopes, assim, 100, 200 envelopes amarrados nos portões, próximo à caixa dos correios, e com um recado dentro. Escrevo uma carta para um amor, um amigo, um parente, que no dia seguinte o nosso carteiro vai passar, recolher essa carta e levar pessoalmente até o destinatário. Então eu faço isso. No segundo dia Teve gente que já achou que fosse um trote, alguma coisa? Sim, muita gente olha desconfiada. Eu já vi alguns depoimentos na página que eu tenho no Facebook de pessoas que ficaram assim, eu achei que fosse ladrão querendo marcar minha casa, ou achei que fosse mais uma conta chegando, porque a gente só recebe contas, né? A desconfiança da modernidade, né? Sim. Do que a gente vive hoje. Exatamente. Mas aí quando as pessoas veem que tem um desenho, tem uma coisa voltada para ela ali, exclusiva, ela já desmonta aquela armadura e já compra a ideia do projeto, escrevem cartas. Aí então, o carteiro, então, você passa no outro dia mesmo, né? Sim. Recolhendo. Recolho essas possíveis cartas que tenham sido escritas e no terceiro dia eu levo pessoalmente até o destinatário. E é uma coisa muito louca, assim. Mês passado, por exemplo, eu fiz isso no bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte, e na praça eu encontrei um senhor de uns 80 anos
que não via uma amiga que mora também em Belo Horizonte, ele não via ela há mais de 30 anos. E aí ele escreveu para ela e eu fui levar essa carta para a senhora, a amiga dele, e foi incrível, assim, ela chorando. Quantas histórias. Aliás, você pode escrever livro a partir dessas cartas, né? Sim, exatamente. Eu que tenho trabalho de ator também, eu utilizo muito o material dramatúrgico das cartas para criar cenas e criar espetáculos a partir dessas histórias. Muito legal então. Essas referências, assim, Sim. a partir das histórias que você tem. Pô, Exatamente. sensacional. Gente, vamos lá então, Jefferson, você manda carta? Bom, atualmente eu mando carta, geralmente quando vou me inscrever em algum festival, que hoje tem muito isso, né? Alguns festivais têm as inscrições online, mas hoje tem alguns festivais que mantêm a tradição. Em Itapemirim, o último que eu participei, era através somente de carta. Aí você tem que ir lá fazer o trabalho manual, escrever, assinar as coisas. Mas assim, você já recebeu carta também de alguém? Recebi doce feito caseiro lá de ouro branco, foi bacana demais, assim. Gente, que legal. Aí, quando minha esposa estava grávida, aí ela gostou demais, né? Muito mais que eu. E foi muito bacana, muito delicado, assim, da parte da minha amiga que mandou lá de ouro branco. Vamos de mais música então, Vamos mais Jefferson? música. O que você vai tocar aí pra gente? Vou tocar agora Sem Compromisso. Vamos lá então, Sem Compromisso. Hoje, Jefferson Gouveia aqui no Caleidoscópio. Bora lá. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu. Não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu. Não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Quando toca o samba, eu lhe tiro pra dançar. Você me diz não, eu agora tenho par. E sai dançando com ele, alegre e feliz. Quando para o samba, bate palma, pede bis. Você só dança com ele, diz que é sem compromisso. É bom acabar com isso. Não sou nenhum pai João. Quem trouxe você fui eu. Não faça papel de louca, pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão. Pra não haver bate-boca dentro do salão.